Oiê! Vamos para mais um vídeo. Então, hoje a pergunta é: o que você faz nos dias frios? Isso mesmo. Aqui é a Noemi Odorizzi. Vamos para mais um conselho da sua manicure. Eu pensei nesse tema, por quê? Porque ontem foi um dia muito frio. Muito frio, eu acho que foi o dia mais frio de São Paulo. E o que acontece? Eu cheguei, né? Eu trabalho das 11 às 8 da noite. E aí deu meio-dia, nada de cliente. Lá onde eu trabalho são dois turnos que são pauleira, né? Que são, sei lá, a gente faz a 1h30. Ou tende a fazer a 1h30, né? E então é a hora do almoço. Eu sempre coloco antes do almoço, é uma base de 4 clientes. E depois das 5, que é a hora que as pessoas estão saindo do serviço. Então, mas é mais outra base de 4 clientes. Então, assim, eu tenho uma média de 10 clientes, né? Por mais que eu falei 4 e 4, mas é uma média de 10 clientes que dá pra atender no dia. E os dias mais fracos são 5 clientes, né? É a minha média. Geralmente é isso que eu atendo. E aí ontem eu fiquei assim, meia. Tava frio também, e aí a gente fica meio porocochô, né? E aí eu fiquei pensando, o que você faz nesses dias, assim? Qual é a sua estratégia, né? Porque as pessoas não querem realmente fazer a unha. O pé, esquece. Por mais que tenha agora esmaltação em gel, eu trabalho bastante com esmaltação em gel. O pé já sai prontinho, prontinho. Mas, gente, ontem eu senti uma coisa assim, meio que desespero, sabe? Fazia tempo que eu não sentia isso. Isso eu sentia lá atrás, quando eu iniciei minha profissão. Dessa insegurança, desse misto de sentimento. Eu vou conseguir bater minha meta, eu vou conseguir trabalhar, as clientes não vão vir. Gente, tem uma profissional que já tem tempo lá, onde eu trabalho, então assim, um levanta, outro senta, um levanta, outro senta, ela ficou parada. Eu falo assim, quando eu vejo aquela profissional parada, aí eu falo, bom, tá na hora de ficar um pouquinho desesperada. Mas não é sobre isso, né? Que é difícil a gente entender. Depois que a gente chega a um certo patamar, a gente entende que não é isso. No final sempre dá certo, você consegue sim pagar suas contas, né? É claro que a gente tem que ter sempre cautela, ter uma base de quanto você ganha. Você sempre vai ter uma base, do mínimo que você tem condição de ganhar, e ganha mesmo, né? Você que está iniciando agora nessa profissão de manicure, não desista, né? O início, o início é para qualquer profissão, não é fácil, é um campo novo, tudo que é novo é diferente, né? É, tem que passar pelo processo, o processo da rejeição. A gente é muito rejeitada quando a gente é nova. Eu passei muito assim, eu passei muita rejeição, não foi pouco. Hoje eu sou escolhida. Eu tenho pouco tempo lá na onde eu trabalho e já tenho clientes que preferem o meu atendimento. É claro, eu trabalho sempre com alguma coisa diferenciada, por mais que tenha um padrão, o lugar que você trabalha, você tem alguma coisa que é só a sua assinatura, que é o jeitinho que é o seu jeitinho, né? No meu caso, o meu jeitinho não é miodorite de ser. Eu já fui muito falante nos meus atendimentos, hoje eu falo um pouco menos, na verdade, perto do que eu era, eu quase não falo. Então, conversar realmente atrapalha o atendimento.
Quem diria um dia eu falar isso, né? Porque eu falo bastante, eu falava muito, hoje eu não falo muito, não. Hoje eu sou muito mais tranquila. O ambiente não me permite, por quê? Porque se eu tenho que entregar uma unha em meia hora, para você fazer uma unha em meia hora, não dá para conversar. Eu falo coisas pontuais, sabe? Eu aprendi isso com o cabeleireiro que eu trabalhei. Ele jogava um assunto, um exemplo, um signo. Ah, você é do que? Você é Capricórnio? Um exemplo. E aí a pessoa falava, ah, eu sou. Aí você falava mais ou menos das características que é o perfil o perfil meio que padrão de capricorniano, acabou. Ali já desenvolve uma conversa, a cliente vai falar e você vai mais escutar do que falar. Mas você tem que estar com atenção no ouvido e no trabalho. É aqui, ó. Eu trabalho, falo com a mão aqui, trabalhando. Mas antes, eu fazia assim, meu Deus, colocava a mão na cintura. Aí, essa mão aqui no rosto e a mão na cintura, a paradinha que você levanta para olhar pro cliente, porque você tem que estar falando com a pessoa, você tem que olhar. O que que eu faço? Eu falo para ela assim, olha, você pode ir falando, tá bom? Porque eu tô te escutando, eu tô te dando atenção. É assim, e assim eu vou. Assim eu vou. Essa é a maneira que eu trabalho hoje, no ambiente que eu trabalho. Mas também eu tenho atendimento a domicílio, lá eu vou super tranquila, eu bato papo, eu tomo café. Então, eu sei os dois tipos de atendimento, né? O atendimento mais ágil e o atendimento tranquilo, né? É lógico que eu vou contar para vocês que eu prefiro muito mais o tranquilo, que eu consigo bater um papo, tirar o sarro, de a cliente conta lá das coisas dela, eu conto das minhas coisas. É uma terapia, é uma delícia. Mas de outra maneira também, depende das clientes que eu pego, elas são falantes também, aí a gente conversa um pouquinho ali muito rápido. E tem umas que não falam nada, já pego o celular ali, tal, e eu ó, adoro. Então, o nosso conselho de hoje, se você ficou até aqui, é aguente o processo. Porque os dias frios e congelados que nem tava ontem, que dá a impressão que vai congelar a agenda, porque eu achei que a minha agenda ontem ia congelar, que eu só ia atender uma cliente. No final eu atendi a minha meta do dia, minhas 5 clientes. Minha meta mínima. Então, se você ficou até aqui, ó, hashtag processo. Pra me saber que você me ouviu, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, conselho de uma manicure, aproveite, porque aqui eu tenho um pouquinho só de experiência, né? Eu iniciei desde 2014 e eu acho que eu já contei a minha história aqui. Se eu não contei, eu vou fazer um vídeo contando a minha história das minhas rejeições também, tá bom? Beijo, beijo, beijo.